Oi, meu nome é Beck e eu sou o tutor de Sociologia do Projeto Feynman no segundo ano. E esse é o nosso vídeo preparatório para a AP Simulado do Enem. Antes de tudo, só queria lembrar que é muito importante que vocês vejam o AVA, vejam as aulas e leiam o livro, pois lá é a base do conteúdo. Bom, indo direto para o conteúdo, o assunto desse trimestre e dessa AP é o trabalho e a sociedade. E a primeira coisa que é importante que vocês se lembrem é da questão motivadora apresentada pela nossa professora no começo de cada novo assunto. É certeza de que as questões da prova vão estar de alguma forma relacionadas a essas perguntas. Então, como não tem uma resposta específica e a gente vai estar mais ou menos procurando a resposta ao longo do trimestre inteiro, é uma pergunta muito importante de vocês se lembrarem para fazer essa prova. Primeiramente, é importante entender o conceito de trabalho. Na Idade Média e na Idade Antiga, o trabalho era como uma forma de tortura, uma penalidade, algo ruim. Era visto totalmente dessa forma pela sociedade. Porém, a gente sabe que não é assim que a gente vê o trabalho hoje em dia. Com o desenvolvimento da sociedade moderna ocidental, também surgiu o capitalismo. E com o capitalismo, o trabalho começou a ser muito mais valorizado, pois ele é a base para o desenvolvimento e o surgimento de riquezas e do acúmulo de lucro. Por causa disso, o trabalho passou a ser visto mais como um direito básico de qualquer ser humano, e não mais como uma punição ou algo ruim. Contudo, por mais que a visão do trabalho tenha mudado ao longo do tempo, sua função sempre se manteve, de trazer as condições adequadas para a existência do ser humano e de uma sociedade. Agora, vamos ver as perspectivas de alguns sociólogos sobre o trabalho. Karl Marx afirmava que o trabalho proporcionava um distanciamento, uma separação das pessoas em classes sociais, como por exemplo a burguesia, que era detentora dos meios de produção, e o proletariado, que tinha apenas sua força de trabalho para oferecer. Com isso, surgiu o conceito de mais-valia absoluta e de mais-valia relativa. Esses conceitos a gente já estudou lá no primeiro trimestre. Dessa forma, Marx afirmava que a organização de trabalho, os meios de trabalho, tudo acarretava numa exploração do trabalhador, na qual as relações de trabalho eram, de certa forma, contraditórias, porque o aumento da produtividade acabava tornando o trabalhador mais pobre e não melhorava suas condições de vida. Já Max Weber tinha um pensamento bem diferente sobre o trabalho. Esse sociólogo considerava mais os fatores culturais e especialmente os religiosos para o surgimento do trabalho como conhecemos hoje. Esse sociólogo acreditava que as ideologias calvinista e puritana, que acreditavam no trabalho e no enriquecimento como forma de salvação, foram uma das grandes causadoras do surgimento do trabalho da forma como ocorreu. Por outro lado, Emile Durkheim afirmava que o trabalho gerava relações de solidariedade entre os indivíduos de uma sociedade. Para isso é importante entender os conceitos de solidariedade para Durkheim e de solidariedade orgânica, solidariedade mecânica também. E o nosso próximo tópico é a racionalização do trabalho. Para isso, nós vamos analisar o surgimento de três formas de racionalização do trabalho: o Taylorismo, o Toyotismo e o Fordismo. É muito importante saber as especificidades de cada uma dessas formas de racionalização do trabalho. E por isso, eu vou estar aqui mostrando uma tabela com as características de cada uma delas. Essa tabela foi feita pela nossa professora e mostrada na aula. E finalmente, o último tópico é o trabalho atualmente. Para isso, é importante a gente entender três conceitos, principalmente: o de desemprego estrutural, o de desemprego conjuntural e o fato de que, atualmente, o setor terciário é o que emprega a maior parte da mão de obra. Além disso, é importante saber que, por mais que as taxas de desemprego possam cair, o trabalho tem uma tendência, atualmente, a se tornar mais precarizado.